1 aos Coríntios 16, eu vou ler do verso 1 ao verso 12, acompanhe na sua Bíblia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Oremos. Santo e eterno Deus, nós bendizemos o teu nome, agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez tua palavra será pregada, e nós cremos de todo o nosso coração que a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Cremos que tudo o que é necessário para a vida e para a piedade, ó Deus, nós temos no conhecimento de Cristo, que é visto na Escritura. Não há outra maneira, Senhor, de conhecer o nosso Salvador. E é nesta expectativa que nós nos colocamos diante do Senhor, rogando que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar em dinheiro na igreja é sempre muito complicado. O assunto das finanças da igreja é um assunto delicado. Muitos que estão fora da igreja têm uma visão bastante equivocada e eles acham que as igrejas, principalmente as igrejas protestantes, elas são todas a mesma coisa. Elas colocam então no mesmo bolo qualquer igreja que se diga evangélica. E por conta de vários desvios, várias igrejas que de fato se aproveitam das pessoas e tiram dinheiro dos fiéis, aqueles que são parte de igrejas sérias, como a nossa, por vezes têm até medo de falar sobre dinheiro, para não parecer com estas igrejas. Antes da conversão, eu digo isso porque antes da conversão eu era uma dessas pessoas. Eu tinha alguns amigos crentes, que vez por outra eu falava para eles, falei, rapaz, vocês ficam indo aí para a igreja, dando dinheiro para o pastor, para sustentar pastor, e eu digo que eu paguei a língua, né? Que Deus me levou ao ministério, e hoje muitos acabam olhando para mim nessa perspectiva. Por causa disso, como eu disse, muitos não gostam de tocar no assunto do dinheiro dentro das igrejas, mas a Escritura fala sobre isso. E tudo aquilo que é tratado pela Escritura precisa ser tratado pela igreja. Curiosamente, Paulo, que disse não ter deixado de falar sobre nada, sobre nenhuma doutrina, falou bastante acerca desse assunto. E aqui nesse último capítulo da carta aos Coríntios, ele vai instruir a igreja dos Coríntios acerca desse assunto. É bom que você lembre que quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, Paulo estava tentando resolver vários problemas daquela igreja. Principalmente Paulo estava tentando resolver o problema de divisões que havia na igreja. A igreja de Corinto
pecava bastante pelo orgulho. Cada um pensava em si mesmo. Então você tinha esta manifestação egoísta no culto, quando Deus concedia dons à igreja. E ao invés de usar os dons para a edificação dos irmãos, para o crescimento dos irmãos, eles começam a usar os dons para aparecer. Eu tenho o dom, eu sou melhor do que você. De igual forma, eles começam a se dividir em partidos. Eles começam a olhar para os pregadores e começam a estar em torno deles, dizendo: eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não bastasse isso, você tem um jovem dentro da igreja que se deita com a esposa do seu pai. Paulo vai repreender esse jovem e vai mandar colocá-lo para fora da igreja. Você tem irmãos que, na ânsia de ganhar aquilo que era direito para eles, iam até os tribunais fora da igreja, levar os irmãos perante os ímpios, e Paulo vai dizer: não há ninguém sábio na igreja que possa tratar essa questão. Ele diz: só haver brigas entre vocês já é completa derrota. Vocês ainda vão levar a briga para fora da igreja, vão colocar lá diante do tribunal dos incrédulos. E então Paulo vem discorrendo sobre todas as distorções fruto do egoísmo e vem colocando ordem na igreja, mostrando como deveria ser o culto, como eles deveriam proceder na ceia do Senhor, onde também havia manifestação orgulhosa. Cada um chegava antes da igreja, comia bastante, e os que tinham poucos recursos chegavam depois e não tinham o que comer. Tudo isso Paulo está tratando. E agora, no último capítulo, depois que Paulo fala acerca da doutrina da ressurreição, dizendo que os crentes podem trabalhar esperando que Deus irá recompensá-los, e é por isso que o trabalho cristão não é vão, Paulo vai colocar questões bem práticas nesse último capítulo. Paulo tem preocupações pastorais com aquela igreja, e a partir dos versos que eu li nessa noite, você verá que você tem responsabilidades como igreja. É isso que Paulo quer mostrar aqui nesses versículos. Ele quer chamar os irmãos à responsabilidade, dizendo: vocês têm responsabilidades como parte do povo de Deus, como igreja do Senhor. Quais são estas responsabilidades colocadas por Paulo aqui no texto? Você é responsável por socorrer os seus irmãos. Veja como que Paulo começa este capítulo, olha aí na sua Bíblia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Quanto à coleta para os santos, havia irmãos passando por dificuldades financeiras. E algumas igrejas estavam se mobilizando para ajudar esses irmãos. As igrejas da Galácia já tinham recebido a ordenança de Paulo. E agora ele está dizendo: olha, eu vou falar para vocês também, igreja de Corinto, como eu ordenei a igreja da Galácia. Perceba que Paulo aqui não está falando a respeito de dízimos, o que demonstra que é obrigação cristã, além de dízimos, dar ofertas à igreja. Essa aqui é uma oferta bastante específica, uma oferta que tinha por fim ajudar irmãos necessitados, irmãos que estavam passando por algum tipo de problema. Paulo não diz aqui o que estava acontecendo, mas no primeiro século não era incomum você ter crentes perseguidos por causa da sua fé e espoliados. Muitos crentes que declaravam que Jesus era o Senhor tinham os seus bens tomados pelo Estado, e então passavam por dificuldades. Muitos eram perseguidos, passavam por dificuldades. Quem vai socorrer esse pessoal? Eles não vão atrás de Bolsa Família. Quem vai socorrer esse pessoal é a igreja. Quem vai ajudar e acudir estes irmãos são os seus irmãos
que não estão passando por dificuldades. Então Paulo está mostrando que é obrigação cristã contribuir com a igreja com ofertas, quanto à coleta para os santos, quanto à oferta específica para os santos, eu vou dar algumas ordens. Como eu disse, é uma oferta que nós chamamos alçada, uma oferta específica. Está claro aqui que é parte da responsabilidade da igreja cuidar dos irmãos que estão passando por dificuldade. Na igreja de Atos dos Apóstolos, não havia ninguém passando por problemas financeiros, pelo menos. E isso é claro de você ver. Se você voltar aí a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que pelo menos em 2 lugares do livro, Lucas faz questão de demonstrar como era a vida da igreja. Primeiro ele faz isso em Atos capítulo 3, dê uma olhada. Atos capítulo 3, não, desculpe, Atos capítulo 2. A igreja começou com 100 e poucas pessoas, 120. De repente Pedro prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Agora imagine uma igreja que tinha 120 pessoas e agora tem pelo menos 3.120 pessoas. Começam a haver problemas na igreja. Mas o que acontecia nessa igreja? Verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Veja, o amor de uns para com os outros era tão grande, que quando alguém começava a passar dificuldade na igreja, alguém vendia a sua propriedade, dava o dinheiro para os apóstolos, e isso era repartido entre quem estava com problema. Isso era comum na igreja. Isso foi pontual? Bom, volte, vai mais para frente aí, e você vai ver que Lucas vai fazer mais um desses apanhados aqui acerca da igreja. Se você for no capítulo 4, no verso 32, Lucas vai dizer assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois, preste atenção, nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Verso 35. Depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida em que alguém tinha necessidade. E mais uma vez, tem governo, não tem Bolsa Família, não tem auxílio isso, tem a igreja cuidando dos necessitados. Quantas pessoas tinham passando problema financeiro na igreja? Não sabemos, mas assim que aparecia alguém com esse tipo de problema, a igreja acudia. A igreja estava junta. Bom, o que Paulo está falando aos coríntios tem a ver exatamente com isso. Ele começa dizendo: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. A realidade então está posta. No verso 2, Paulo agora vai mostrar como que isso deve ser feito. Dê uma olhada aí, 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana,
cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Como seria a dinâmica dessa oferta que estava sendo direcionada para estes irmãos? Algumas questões importantes que você precisa notar aqui no texto. Primeiro é que Paulo vê a ajuda aos irmãos como algo lícito para se fazer no domingo, no dia do Senhor. Às vezes os crentes começam com discussões, quando a gente fala do quarto mandamento, sobre o dia do Senhor, o que pode fazer, o que não pode fazer. Duas coisas você pode fazer no dia do Senhor: amar a Deus e amar o próximo. É por isso que você vai ao culto, você é edificado, você compartilha os dons com os irmãos para que a igreja seja edificada, e é por isso que pode haver ajuda, coleta, misericórdia. É por isso que Jesus curava no sábado, e os fariseus tentavam acusá-lo, dizendo: esse homem está fazendo cura dia de sábado, ele não tem nada a ver com a lei de Moisés, porque eles distorciam a lei de Moisés. Mas Paulo está dizendo aqui: sabe quando vocês vão separar o dinheiro? No primeiro dia da semana. É curioso isso, sabe por quê? Porque você pode fazer isso qualquer dia. Amanhã, chega lá segunda-feira, você pega a sua carteira ou na sua conta bancária e separa um dinheiro. Você pode fazer isso qualquer dia, mas Paulo está especificando um dia para que os irmãos façam isso como culto a Deus, apesar de não estar no ambiente do culto. Os irmãos deveriam se lembrar que no dia do Senhor, no domingo, no dia em que Cristo ressuscitou, os crentes expressam a sua fé em Cristo, lembrando uns dos outros, cuidando uns dos outros. Então veja, nesse momento da história, a igreja já não está mais se reunindo no sétimo dia. A igreja já entendeu que o primeiro dia do Senhor, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Cristo. Paulo já havia instruído sobre o culto nos capítulos anteriores, e agora Paulo está falando acerca das ofertas. Há certa controvérsia aqui sobre a licitude. É lícito ou não é lícito recolher ofertas durante o culto? E há uma discussão dessas. Alguns vão dizer: no princípio regulador do culto não há ofertas. Não se diz que dízimos e ofertas são parte do culto. Então tem muitas igrejas que não têm o período de ofertas durante o culto. Eles têm ofertas, as pessoas vão diretamente no banco, ou tem o gasofilácio em algum lugar da igreja, as pessoas vão lá e depositam, mas eles não fazem durante o culto, porque eles dizem que isso não é elemento de culto. Há essa discussão, principalmente porque Paulo está aqui dizendo: olha, no primeiro dia de semana, você na sua casa, separe o dinheiro, para que quando eu for, já esteja tudo separado. O que mostra que essa oferta seria algo constante. Todo primeiro dia da semana, eles iam separar um tanto da oferta, para que quando Paulo chegasse, alguém recolhesse. Mas veja, se você voltar aí lá para Atos, no capítulo 5, parece que a oferta de Ananias e Safira se deu numa reunião da igreja. Porque eles mentiram para Deus. Eu preguei recentemente esse texto aqui. Eles venderam o campo, disseram que ia dar todo o valor para a igreja e esconderam parte do valor. O problema ali não era dar ou não dar. O problema ali era mentir. Eles não podiam dizer que estavam dando tudo enquanto não estavam fazendo isso. E eles morrem na frente dos crentes. Deus os pune ali. Então parece que isso ocorreu de fato numa reunião da igreja, num ajuntamento da igreja. Então parece que aqui em Coríntios, quando Paulo fala: olha, no primeiro dia da semana, na sua casa, você vai juntar parte do dinheiro, isso não está ligado a alguma regra que Paulo está dando, se isso pode
ou não ser feito no culto. Parece que isso está ligado à preocupação de Paulo com o que as pessoas iriam falar acerca dele. Porque olha só, dê uma olhada no verso 2 aí. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo está para visitar a igreja de Corinto. Ele está dizendo, quando eu for a Corinto, eu não quero que haja oferta. Dê uma olhada no verso 3. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Paulo está dizendo assim, eu não quero nem chegar perto desse dinheiro. Vocês vão juntar o dinheiro, eu vou recomendar alguns irmãos. Se vocês estiverem de acordo com os nomes desses irmãos, estes irmãos vão pegar o dinheiro e vão levar a coleta. Veja o verso 4. Se convier que eu vá, que eu também vá, eles irão comigo. Parece que Paulo está de fato preocupado com aquilo que vão pensar dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa não é a única carta que Paulo escreve aos Coríntios, certo? Ele escreve uma segunda carta. Abre lá a sua Bíblia da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. No capítulo 8, se você reparar o título que está aí no capítulo, a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Paulo vai voltar nesse assunto aqui. Então veja o que ele vai falar aqui no verso de número 18. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por vós. Paulo está dizendo assim, eu não quero ninguém dizendo, Paulo está pegando dinheiro da igreja, hein? Então Paulo fala, vocês têm responsabilidade com os irmãos, até que eu chegue, todo primeiro dia da semana, recolham na casa de vocês, para não ter oferta ou recolhimento de oferta quando eu chegar aí. E quando eu chegar, alguns irmãos serão eleitos para levar essas dádivas, porque Paulo tem esta preocupação. Então, pensando a partir dos princípios que você tem lá no capítulo 16, você tem aqui a ordenança de oferta para ajudar os irmãos. Você tem o vínculo da oferta com o dia do Senhor, o dia da adoração, o serviço caridoso, a ajuda aos irmãos como culto a Deus. Você tem a proporcionalidade, porque Paulo está dizendo, cada um separe conforme a sua prosperidade. E o outro princípio que você tem aqui é a seriedade na administração das ofertas, para não haver falatório inútil, para não haver ninguém dizendo assim, sabe aquela igreja lá, eles pegam dinheiro dos crentes e o pastor embolsa tudo. Paulo está preocupado com tudo isso. E é por isso que as igrejas precisam tratar com finanças e com dinheiro de uma maneira séria. É interessante notar que no Catecismo de Heidelberg, quando eles falam do dia do Senhor, eles colocam espaço para as ofertas no dia do Senhor. A pergunta 103 do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: o que exige o quarto mandamento? E a resposta: primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidas e que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, para invocar publicamente o Senhor e para praticar
a caridade cristã para com os necessitados. Heidelberg coloca isso como um destaque do que pode ser feito, ou que deve ser feito no dia do Senhor. Então as igrejas podem e devem falar a respeito desse assunto. Paulo não está se furtando de falar desse assunto. A pergunta é: você entende a sua responsabilidade na ajuda aos irmãos que estão passando por necessidade? Essa responsabilidade, ela pode ser cumprida individualmente, quando você socorre um irmão que te procura e diz assim: eu estou passando por dificuldade, e você abre o seu bolso para ele. Isso pode ser feito individualmente, mas isso é feito também corporativamente, por meio dos dízimos e das ofertas, por meio do recolhimento dos valores que a igreja faz. E há muitos irmãos que não contribuem com a igreja do Senhor. Há aqueles que defendem o percentual que deve ser dado, dizendo: está errado esse negócio de dar dízimo. E com quantos dízimos tenham um percentual determinado, o nome já diz, dízimo. Dízimo é 10% do ganho. As ofertas não têm um valor estipulado, mas elas seguem o mesmo princípio dos dízimos. Porque alguém que ganha 10 mil e dá 10%, está contribuindo com a igreja na mesma proporção que alguém que ganha 1.000 e dá 10%. Quem está dando mais? Ninguém está dando mais. Cada um está dando segundo a sua prosperidade. E quando Paulo fala da oferta, ele fala: cada um faça segundo a sua prosperidade. Aí você sabe o que faz isso? O que acontece? Muitos irmãos que ganham menos contribuem muito mais do que irmãos que ganham mais. Isso é vergonhoso. Não deveria ser assim. É por isso que Paulo está dizendo: cada um dê segundo a proporção da sua renda. Como é que Deus está te abençoando? Ou quanto Deus está abençoando você? Nesses 23 anos aí de pastorado, eu já vi muitos discursos pretensamente piedosos na igreja, de pessoas que não querem contribuir com a igreja. Deve existir alguém que dê mais de 10% dos dízimos e tem essa ideia que eu vou falar aqui agora, mas eu nunca vi. Tem gente que fala assim: não, pastor, esse negócio de 10% era coisa do Antigo Testamento, não tem mais essa obrigatoriedade de 10%. No Novo Testamento, 100% é de Deus. E por que você só dá 1%? E por que você só dá 2%? O discurso não é bonito? Eu acho que é. Não, no tempo da lei que era 10%, hoje tudo é de Deus. Mas eu não dou nem o mínimo que eles davam no Antigo Testamento. Não, é segundo o coração. Cuidado, porque o coração é enganoso. Cuidado, porque o coração pode amar o dinheiro. Então na minha experiência, eu nunca vi pessoas que têm esse tipo de discurso contribuir com mais de 10%. Todas que eu conheço com esse discurso contribuem com menos. Como diz o pessoal, na prática, a teoria é outra. Na hora de praticar, eu mudo a minha convicção. Igualmente, muitos daqueles que brigam para que as contribuições não aconteçam no culto, e dizem: isso não tem nada a ver com o princípio regulador do culto, fazem para que nunca fique constatado que eles nunca vão ao gasofilácio. E para a alegria deles, isso está acabando, porque hoje em dia as contribuições são a maioria por Pix, então quase ninguém vem no gasofilácio. Então é menos um problema.
para quem não contribui. Mas muitos que brigam para dizer, não, tem esse negócio de gasofilaço na igreja, ir lá na frente, é medo do pessoal nunca olhar ele lá na frente dando oferta. Então hoje está mais confortável para esse tipo de gente. Para evitar tudo isso, é preciso que você entenda a sua responsabilidade bíblica com o cuidado dos irmãos. Dê uma olhada na carta aos Efésios, capítulo 4. Paulo faz aqui um contraste entre a vida antes de Cristo e a vida depois de Cristo. Como que pecados precisam ser deixados de lado e virtudes cristãs têm que ser colocadas no lugar dos pecados. Então, aí no capítulo de número 4, no verso 28, Paulo fala assim: aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais. Bom, você é um ladrão, mas agora você conheceu a Cristo. Não roube, porque roubar é pecado. Qual é o contrário de roubo? Ou seja, não roubar. Não é não. Sabe qual é o contrário de não roubar? Está aqui no texto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Percebe a lógica? Quem rouba, toma o que é do outro. Você não pode roubar. Você tem que trabalhar, pegar o que é seu, que você fez com a sua mão, e acudir a quem tem necessidade. Isso é o contrário de roubar. O amor cristão está aqui então por trás da virtude cristã. E é por isso que você precisa contribuir com ofertas alçadas, ou seja, com aquelas ofertas que são direcionadas para determinado fim, além de costumeiramente contribuir com dízimos. Nós estamos perdendo com o meio digital algo que é interessante. O meio digital trouxe algumas vantagens. Uma delas é segurança. Há muitos casos, eu conheço casos, de pessoas que roubam da igreja. Eles sabem que tem contribuição na igreja, então eles esperam o culto acabar, entram na igreja, assaltam a igreja, pegam o gasofilaço e levam embora. Não só isso. Tem casos de gente da igreja, eu trabalhei numa igreja, em que havia recolhimento de oferta de manhã e havia recolhimento de oferta à noite. Da manhã para a noite, o gasofilaço ficava lá, pois tinha um zelador na igreja que anos roubava, pescava no gasofilácio. Roubou foi muito dinheiro da igreja. Então o meio digital, ele acaba com isso. Mas o meio digital também acaba com o exemplo. Os filhos não veem os pais contribuindo com dízimos e ofertas. Então às vezes os filhos não sabem nem que os pais dão dízimos e ofertas. Eles não sabem que os pais contribuem com a igreja. Eles não sabem que os pais ajudam os irmãos que estão necessitados. Então eles não aprendem isso. Essa é uma desvantagem, creio eu. E é por isso que nós precisamos ensinar os filhos desde pequenos que é responsabilidade dos cristãos cuidar uns dos outros. Domingo é dia de amar a Deus, domingo é dia de amar ao próximo. E os dízimos e as ofertas cumprem esse propósito. E talvez alguém está pensando aí, pastor, por que o senhor está falando de dízimo se Paulo está falando de oferta aqui no texto? Porque Paulo fala de outras responsabilidades cristãs. Além de dizer que você é responsável por ajudar, socorrer os seus irmãos, Paulo vai mostrar que você também deve sustentar o trabalho missionário. Dê uma olhada agora no que vem em seguida, a partir do verso de número 5. Você sabe que Paulo era um missionário, certo? Paulo, junto com Barnabé, foi destacado pela igreja para fazer viagens missionárias e ele mesmo fundou muitas igrejas. Foi o próprio Paulo que plantou a igreja de Corinto e agora ele está informando aos coríntios sobre os seus planos de ir de novo àquela cidade. Verso 5: irei ter convosco
por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Paulo fala do seu desejo de ir até a cidade de Corinto, porque Paulo estaria fazendo uma viagem pela região da Macedônia. Veja o verso 6. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Paulo está dizendo, olha, eu quero muito ver vocês, eu estou indo para Macedônia, eu passo por Corinto, eu vou parar aí, eu quero ter um tempo com vocês, e eu quero ser encaminhado por vocês para Macedônia. Sabe o que significa isso? A mesma coisa que Paulo falou aos romanos. Eu estou querendo chegar na Espanha, e eu espero que vocês me ajudem a chegar na Espanha. Paulo quer ajuda da igreja no sustento do seu trabalho missionário. Paulo quer que a igreja esteja envolvida em tudo isso. Então, a semelhança do que ele esperava da igreja de Roma, ele espera que os coríntios sustentem o trabalho missionário. De modo semelhante, ele sabe que tudo isso, ir à Macedônia, passar um tempo em Corinto, tudo isso depende da vontade de Deus. E ele, mercê do Senhor, espera estar com esses irmãos. Olha o verso 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Paulo faz planos, Paulo tem alvos. Você sabe que Paulo nem chegou na Espanha, possivelmente. Mas ele queria chegar. Ele queria ser encaminhado pelos romanos até Roma. Paulo compartilha os seus planos, tendo em vista o que ele chama de uma grande oportunidade para pregar o evangelho. Veja o verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Aqui é o texto que alguns defensores do calendário litúrgico falam, está vendo? Paulo comemorava o Pentecostes. Não, senhor. Não é isso que está acontecendo aqui, não. Acontece que em Atos dos Apóstolos, o itinerário de Paulo é sempre o mesmo. Ele chega numa cidade e a primeira coisa que ele faz é ir a uma sinagoga, porque ele quer provar aos judeus que o Messias que os judeus esperam é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele vai à sinagoga. É por isso que ele aproveita as festas do calendário dos judeus. Ele sabe que vai ter muito judeu naquele momento lá. Então ele diz, eu quero ficar aqui durante o Pentecostes, porque é uma grande porta para pregar o evangelho. Mas há muitos adversários, possivelmente também judeus, que faziam oposição à pregação do apóstolo Paulo. Ele está planejando, ele tem uma missão, ele quer falar de Cristo. E o relatório de Paulo, ele fazer os seus planos e comunicar para a igreja, tem por objetivo conscientizar os coríntios de que os coríntios, como igreja, precisam participar desse ministério. Paulo vai, mas os coríntios vão ajudar no envio. Os coríntios vão sustentar financeiramente Paulo, para que ele, como missionário, possa cumprir o seu chamado. E foi em razão disso aqui que eu aproveitei também para falar de dízimos e ofertas. Porque a primeira oferta que Paulo está falando aqui no texto, ela é uma oferta muito específica. Ela é uma oferta para os irmãos que estão em dificuldades. Mas essa não é a única responsabilidade financeira da igreja. A igreja também sustenta missionários. Os valores arrecadados pela igreja, por meio de dízimos e ofertas, eles servem para manutenção do trabalho local, pagar o pastor, pagar o zelador, pagar a água, pagar a luz, e a gente está tudo fresquinho aqui por causa do ar-condicionado, tudo isso tem que pagar. E é por isso que nós contribuímos, mas nós também contribuímos com o trabalho que é feito fora daqui. Tem aqueles que dizem assim, não, os pastores tinham que trabalhar fora.
e não receber da igreja. Curiosamente, muitos desses não param para pensar que por vezes eles passam por dificuldades, precisam procurar o pastor para aconselhamento, e se o pastor tivesse no seu trabalho secular, ele não teria tempo para atender esses irmãos no meio da semana. Tem que trabalhar, mas também tem que se virar para cuidar das ovelhas. E o que move esse tipo de pensamento? Amor ao dinheiro. Eu quero ajuda, eu quero receber, eu quero que tenha alguém à minha disposição, mas eu não quero contribuir com isso, porque de graça receber e de graça dai. A igreja tem responsabilidades. Eles querem que os pastores trabalhem fora, mas eles querem bons sermões, que levam tempo para serem estudados. Os valores arrecadados, meus irmãos, pela igreja, com vistas a missões, aqui na nossa igreja pelo menos, são valores específicos também para missões. São ofertas direcionadas para missões. E pela graça de Deus, nossa igreja tem atualmente ajudado 6 missionários. Tem missionário em Portugal, tem missionário na Nova Zelândia. Um deles estará aqui em janeiro, o da Nova Zelândia. Nós vamos ter, os irmãos terão a oportunidade de conhecê-lo. Tem missionário que está lá na África. Tem um pastor plantando uma igreja em Valadares. E como é que nós conseguimos ajudar a contribuição dos irmãos? O dinheiro não brota da árvore. Deus não faz chover dinheiro na igreja, na conta da igreja. É responsabilidade do povo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui aos coríntios. Olha, eu quero ir para Macedônia, eu quero passar aí com vocês. Vocês são responsáveis por me enviar. Além disso, já houve casos na nossa igreja de irmãos que foram ajudados financeiramente. E isso porque a igreja recebe ofertas e dízimos. Se a igreja não estivesse recebendo ofertas e dízimos, como que a igreja ajudaria irmãos que estão passando por dificuldades? Agora, o princípio aqui de Paulo demonstra que tudo isso precisa ser feito com responsabilidade, com transparência, a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que o próximo seja honrado e edificado. Então participe do trabalho missionário, contribua com o trabalho missionário. Muitos, meus irmãos, são os desafios enfrentados por nossos irmãos que estão aí em todas as partes do mundo. Paulo está dizendo sobre isso. Olha, uma grande porta e oportunidade se me abriu, mas há muitos adversários. De igual forma, não é fácil a vida desses irmãos que estão fora do seu país, principalmente, em culturas diferentes, enfrentando dificuldades. E nós estamos aqui muito tranquilos, sendo que é responsabilidade da igreja proclamar o evangelho em todo o mundo. Isso não significa que vai todo mundo, mas significa que nós que estamos aqui contribuímos com aqueles que estão indo. Você tem responsabilidade com a igreja na ajuda aos irmãos, você tem responsabilidade como igreja na ajuda aos missionários. Paulo fala mais da sua responsabilidade como igreja. Você precisa cuidar dos obreiros locais. Dê uma olhada o que vai acontecer agora a partir do verso 10. Mas antes, lembre que lá no capítulo 4, Paulo disse aos coríntios que ele queria enviar Timóteo para trabalhar entre os coríntios. Confere lá. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Só para você lembrar o contexto. Os coríntios estavam sofrendo com falsos mestres. E Paulo está falando, olha, se tem alguém aí que deve ser honrado por vocês, sou eu. Porque eu admoesto vocês como pai. Vocês sabem da minha conduta.
E agora eu estou querendo enviar Timóteo, para que Timóteo relembre a vocês os meus caminhos. Para que Timóteo, trabalhando na igreja, mantenha vocês fiéis no Evangelho. Isso foi lá no capítulo 4. Agora Paulo está no final da carta. Ele chega no verso 10 e diz assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Paulo tem cuidado com a igreja dos Coríntios, mas Paulo demonstra o cuidado dele com Timóteo, seu filho na fé. Paulo faz questão de instruir a igreja de Corinto sobre como a igreja deveria tratar Timóteo, que iria pastoreá-los. Ao que parece, quando você lê o Novo Testamento, Timóteo, a despeito das suas qualidades no ensino da doutrina, e você pode perceber essas qualidades, por exemplo, quando você vai lá na segunda carta a Timóteo. Abra aí a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. Veja que Paulo fala acerca de Timóteo. Essa carta é uma carta de Paulo direta para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo elogia Timóteo, jovem Timóteo, que era alguém habilitado a instruir a igreja na sã doutrina, mas a despeito dessas qualidades, Timóteo era alguém tímido, e ele poderia sofrer por conta da sua pouca idade. Volta lá em 1 Coríntios, deixa marcada a sua Bíblia aí em Timóteo, volta lá no capítulo 16, no verso 11, então, Paulo diz assim aos Coríntios: ninguém, pois, o despreze. Coríntios, eu não quero saber de vocês desprezando Timóteo, possivelmente por causa da pouca idade de Timóteo. Por que eu digo isso? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Paulo está de novo escrevendo a Timóteo, e ele então exorta Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Verso 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Parece que Timóteo, por ser jovem, era temeroso, mas era alguém que instruía a igreja, alguém versado na sã doutrina. Paulo diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ele escreve para a igreja e diz: ninguém aí despreze Timóteo. Paulo está mostrando a responsabilidade dos coríntios para com seu obreiro. Paulo faz as duas coisas, porque mesmo sendo diferente de Paulo, eles estavam juntos no trabalho. Ele diz: trabalha na obra do Senhor, como também eu. E então os coríntios deveriam respeitar Timóteo e ajudar Timóteo em suas necessidades. Verso 11: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. E aqui envolve também dinheiro. Vocês vão enviar Timóteo até onde eu estou. Vocês são os responsáveis por cuidar das necessidades de Timóteo. Como é que você encara os obreiros cristãos? Você honra aqueles que se dedicam ao pastoreio da igreja. E aqui eu estou falando tanto do pastor docente, que recebe da igreja, quanto dos pastores ou presbíteros regentes, que não recebem da igreja porque tem o seu trabalho, mas também dedicam tempo para pastorear os irmãos.
Há muitos membros da igreja, irmãos, que não tratam com devido respeito os seus pastores. Fazem o contrário do que Paulo está falando com Timóteo. Ninguém despreze Timóteo, mas há membros que desprezam os seus presbíteros, e por vários motivos. Ou por causa da idade do presbítero, ou porque alguém muito chegado, principalmente quando acontece na igreja, de você crescer com alguém. Então você foi adolescente junto, você foi jovem junto, da mocidade junto, e agora ele é presbítero. Deus o chamou para o presbiterato. Fulano não, fulano é meu chapa, cresci com ele. Não, ele é presbítero da igreja. Eu não estou dizendo que ele mudou a amizade, eu não estou dizendo que ele mudou e virou uma pessoa diferente, eu estou dizendo que ele é presbítero da igreja. E merece a honra que Deus dá aos seus líderes. Ou alguns por dizer assim, eu acho que essa pessoa nem deveria ser presbítero. O problema é que Deus, por meio dos outros irmãos, elegeu essa pessoa presbítero. Você querendo ou não querendo que ele seja presbítero, Deus o levou ao presbiterato. Honre este homem. Honre este homem. Há várias razões para estas coisas acontecerem. Então, cuidado, para que no trato com os presbíteros da igreja você não seja culpado de não dar a eles a honra devida. Lembre-se, inclusive, que essa é uma das promessas que você fez na profissão de fé. Se você não está lembrado, a pergunta que você respondeu sim na profissão de fé foi a seguinte: você promete que como membro da igreja se sujeitará sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às sagradas escrituras? E você disse sim, porque se você dissesse não, você não era membro da igreja. Não despreze os líderes da igreja. Você avalia os líderes da igreja por sua fidelidade, não é pela sua personalidade. Paulo e Timóteo são diferentes, a personalidade é diferente, mas Paulo diz: nós somos trabalhadores na seara do Senhor. É um tal de gente comparar pastor, você já viu? E alguns falando mal de alguns pastores, mas não é por causa da fidelidade, é porque pastor fulano de tal é esquisito, ele não ri muito, pastor fulano de tal é mais extrovertido. Não, eu quero saber o que eles estão pregando, eu quero saber qual é a fidelidade bíblica. Tem um povo que vai sempre criticar. Tem uma música de um cantor pentecostal, de um pastor pentecostal, que retrata bem isso. Ele, de tom bem irônico, ele fala: eu passo raiva com alguns irmãos, e ele fala assim: se eu prego muito, é porque eu gosto de falar. Se eu não prego nada, eu não posso aposentar. Se eu brinco pouco, é porque eu sou esquisitão. Se eu brinco bastante, eu sou um baita crianção. Eu corto o cabelo, é que eu quero ser boizinho. Se eu não corto o cabelo, estou pensando em desviar. Se eu falo sério, a mensagem veio dura. E se eu prego suave, não tem peso para pregar. E na música ele coloca o tempo todo esse contraste. Ele fala assim: não importa o que eu faço, vem crítica. E apesar do tom de brincadeira, há verdades. Há verdades. Mas o que tem que ser avaliado? Fidelidade bíblica. É isso que você precisa avaliar nos obreiros. Nesse sentido de cuidado com os obreiros docentes, há igrejas que não se importam em remunerar bem os seus pastores, mesmo tendo condições para isso. É triste ver pastores passando por dificuldades, que se dedicam integralmente ao ministério. Eu sei de um pastor que estava com um filho doente e ele não tinha R$ 150 para levar o filho na consulta. Tempo integral na igreja. Corinto deveria suprir Timóteo.
É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo fala também sobre Apolo. Veja o verso 12. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Tudo indica que os coríntios pediram a Paulo que intercedesse por eles, pedindo para Timóteo ir trabalhar lá naquela igreja. E Paulo fez isso. Apolo, você podia ir para aquela igreja, mas Apolo sabia o que estava acontecendo na igreja. Apolo sabia dos grupos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E ele não quis ir naquele momento. Paulo respeitou isso. Paulo não fez nenhuma pressão para que Apolo fosse para a igreja. O que significa que o cuidado com os obreiros passa também em não constranger os obreiros da igreja diante das suas decisões, diante daquilo que eles estão fazendo. O trabalho precisa ser feito de uma forma que honre a Deus, e a igreja tem parte nesse cuidado e apoio ao trabalho dos obreiros. Meus irmãos, a forma errada com que muitos grupos religiosos têm tratado com dinheiro na igreja não pode impedir as igrejas sérias a falarem desse assunto quando a Escritura fala desse assunto. E aqui Paulo não se furta ao direito de falar acerca de finanças, ele não se constrange em falar sobre finanças. E ele chama a igreja à responsabilidade. Isso demonstra que você tem responsabilidades com a igreja. Você deve socorrer os irmãos, você deve sustentar o trabalho missionário, você deve cuidar dos obreiros. Deus abençoa financeiramente os seus filhos, a fim de que os seus filhos usufruam das obras da sua mão. Eclesiastes vai falar isso. Nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas Deus abençoa os seus filhos também, para que eles promovam o reino de Deus. Cristo é visto, meus irmãos, quando os crentes auxiliam uns aos outros nas suas dificuldades. Quando crentes dizem para irmãos que estão com dificuldade: olha, vá com Deus, Deus te abençoe. Tiago diz: isso é uma fé morta. Não há fé que não venha acompanhada de obras. E por que os crentes ajudam dessa forma? Porque eles foram ajudados por Cristo. Porque em sua pobreza, aquele que é rico fez dos crentes participantes da sua riqueza. E esse é o princípio da contribuição da igreja. Nós fazemos os nossos irmãos participantes das dádivas que Deus tem nos dado. Tudo que Deus requer dos seus filhos, Ele fez em favor dos seus filhos. Cristo é proclamado por missionários que se dispõem a sair da sua casa, da sua terra, do meio da sua família, passam muitas vezes dificuldades para que os crentes em toda parte do mundo sejam alcançados. Cristo é formado nos crentes que são edificados por meio de pastores fiéis, que podem se dedicar integralmente ao ministério, porque são sustentados pela igreja. Deus tem abençoado sobremaneira a sua vida. E nenhum crente é obrigado a doar ao Senhor mais do que os outros crentes. A contribuição, ela é sempre proporcional, segundo a prosperidade de cada um. Então as contribuições, tanto os dízimos quanto as ofertas, precisam ser proporcionais à sua renda. Não tenha a mão remissa. Deus abençoa a sua vida para que você seja um instrumento de expansão no reino de Deus. Então aprenda a glorificar a Deus também com seus recursos financeiros. Ele tem te ajudado, Ele tem te auxiliado, Ele tem te abençoado, para que você abençoe, para que o reino de Deus se expanda
para que os eleitos venham à fé